Oi, pessoal. Oi para quem está online também. A gente está aqui com o Diogo Reis e com o André Jaqueta. Os dois são autores desse livro Direito Eleitoral Digital. Ixi. Os dois são autores desse livro Direito Eleitoral Digital. Eles escreveram junto com o Daniel Falcão. Vou fazer uma breve introdução dos dois. Muito obrigada por terem participado do evento. O Diogo Reis é advogado e cofundador do Instituto Liberdade Digital. Ele é colunista exclusivo na área eleitoral para o jornal Valor Econômico durante as eleições de 2016 e 2020, professor de Direito Eleitoral e Direito Digital da graduação, mestrado e doutorado da Universidade Presbiteriana do Mackenzie. Ele é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, coordenador dos livros Direito Público Digital, Fake News, A Conexão entre a Desinformação e Direito, e o Direito Eleitoral Digital, que é esse aqui, todos da Thomson Reuters Revista dos Tribunais. Foi um dos especialistas convidados para a Relatoria Especial de Liberdade de Expressão da OEA para colaborar com o Guia de Combate à Desinformação, pesquisa tema de tecnologia e eleições desde 2010. Um prazer, Diogo. Obrigada por ter vindo. E o André Zanari Jaqueta é bacharel em Direito e mestre em Direito Comercial pela Faculdade do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo, especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele atua desde 1999 em assuntos relacionados à tecnologia, responsabilidade civil de provedores de serviços de internet, privacidade, proteção de dados pessoais e propriedade intelectual, com ampla experiência em litigios envolvendo empresas de tecnologia. Tem participação ativa nas discussões relativas a projetos de lei relacionados à privacidade e proteção de dados pessoais no âmbito de associações da indústria, no legislativo e no executivo. Sua atuação se estende para o direito eleitoral, especialmente em temas como propaganda eleitoral na internet, responsabilidade das plataformas pela sua divulgação, sistema processual civil e eleitoral, entre outros. Ele é professor da Escola Superior de Advocacia da OAB e professor convidado da Fundação Getúlio Vargas. Ele é autor de artigos e ensaios sobre responsabilidade civil dos provedores de internet, privacidade e proteção de dados pessoais. Obrigada por ter vindo também, André. Eu vou passar o microfone para vocês falarem um pouquinho sobre o livro. Não, você que deu a ideia. Vem aqui, vem aqui. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal que está online. Tá melhor? Então tá bom. Então, beleza. Para mim é um prazer. Sempre que eu tenho a oportunidade de vir aqui a São Francisco, para mim é ótimo, relembrar bons tempos vividos aqui e espero que vocês estejam vivendo momentos muito especiais aqui na faculdade. Acho que vale um pouco, quando a Lívia convidou a gente para falar sobre direito eleitoral digital, a gente achou super bacana porque é um tema que a gente não vê, né, na graduação a gente não tem direito eleitoral, especialmente essa intersecção do direito eleitoral com a tecnologia. Então, quando a gente fala de direito eleitoral digital, nada mais é que uma reflexão, né, Diogo, uma reflexão de tentar entender como que o fenômeno da tecnologia impactou o direito eleitoral. Diria mais, como é que como a tecnologia está impactando o direito eleitoral. Quando a gente fala de direito eleitoral, é todo o processo eleitoral, ou seja, não é só propaganda eleitoral, não é só registro de candidaturas, mas é todo o processo, ou seja, e o Diogo certamente vai poder contar boas histórias para vocês, de como ele tem visto a tecnologia mudar a feição do direito eleitoral em vários sentidos. Eu queria começar, a Lívia foi muito gentil na minha apresentação, mas na verdade eu sou um cara do dia a dia, tentando entender como é que a gente reflete aqui as questões técnicas, as questões do ponto de vista científico e como é que isso acontece na prática. Então eu tenho nos últimos anos representado provedores, plataformas digitais nessas discussões envolvendo o direito eleitoral. A ideia do livro nasceu mais ou menos daí, né, Diogo? A ideia do livro nasceu por a gente entender e olhar, ver que havia pouco material, pouca reflexão direta sobre essa intersecção entre o direito eleitoral e tecnologia. No momento em que, e aí talvez o Diogo possa fazer o histórico, mas a gente faz juntos aqui, um fenômeno muito interessante. Até 2017, a propaganda eleitoral paga na internet, ela era proibida.
Então, é só a partir das eleições de 2018 que a gente passa a ter a possibilidade de candidatos, partidos, coligações pagar aos provedores, às plataformas, para ter principalmente duas coisas: aumentar a audiência daquele conteúdo, e dois, fazer com que aquele conteúdo possa estar em destaque, por exemplo, nos mecanismos de busca. E isso é super relevante quando você pensa na propaganda eleitoral na internet. Antes de 2017, a propaganda eleitoral na internet ela era possível, mas a forma paga ainda era proibida. E aí eu me lembro que em 2009, né, a resolução do TSE começa a trazer alguns traços importantes para o direito eleitoral digital, né, que era dizer qual seria o formato ou a sistemática de responsabilidade dos provedores ou das plataformas em relação ao conteúdo de propaganda eleitoral no âmbito da internet. E por que isso é importante? Imaginem vocês que quando um determinado partido, candidato ou coligação decida fazer uma propaganda eleitoral, ou seja, coloca um conteúdo dentro do Google, do Facebook, do Twitter, e quaisquer outras plataformas, se aquele conteúdo for irregular, se aquele conteúdo for ilícito, a primeira pergunta é: de quem é a responsabilidade? Se isso gerar dano ou se isso de fato caracterizar um ilícito eleitoral. Então, desde 2009, é só esse acho que ponto é importante, a responsabilidade vai pela sistemática do que se chama de notice and takedown, ou seja, é a partir do momento em que há uma ordem judicial que determina a plataforma a remoção do conteúdo, ela só será responsabilizada se não der cumprimento a esta ordem judicial. E isso refletiu depois, 5 anos depois, no famoso Marco Civil da Internet, que é o conjunto de regras e obrigações relativas às relações estabelecidas dentro da internet. E aí o Marco Civil também refletiu essa mesma ideia de responsabilidade pós-ordem judicial não cumprida. E aí a nossa satisfação, né, Diogo, eu vou parar por aqui, quero que você já tome a palavra para a gente ir conversando. O livro surge exatamente desse momento, que a gente olha, vê que as reflexões ainda são muito incipientes, né, Diogo, em relação a essa intersecção, e a gente vê que tem muita coisa bacana acontecendo, e muita coisa que a gente precisava tentar dar uma formatação, não só do ponto de vista do direito, né, o direito eleitoral é muito rico, tem muita gente muito boa escrevendo sobre direito eleitoral, mas essa intersecção, ou seja, o efeito que a tecnologia trouxe nas relações no momento do processo eleitoral, pouca gente ainda refletia sobre isso. Então a gente falava, por exemplo, impulsionamento do conteúdo, que é um dos grandes temas, né, que é isso que eu estou contando para vocês, a propaganda eleitoral paga na internet. Poxa, de que forma pode acontecer? Quem pode contratar? Se contratar, pode contratar de um provedor estrangeiro? Tem que ter alguma identificação, não naquele conteúdo que vocês estão acostumados a ver nas plataformas que vocês usam? Será que tinha que ter lá uma indicação de que aquele conteúdo não era orgânico, ou seja, não era totalmente espontâneo, mas ele era um conteúdo impulsionado, um conteúdo pago por alguém, para que nós tivéssemos acesso àquele conteúdo? Então, acho que isso nos fez tentar nos voltarmos a esses e outros tantos temas que a gente pode conversar aqui com vocês. Assim, vamos colocar dentro de um livro isso. E o Diogo já era super especialista em publicação de livros, né? Então, a gente teve essa feliz possibilidade, parceria, e o livro está na 3ª edição. Então, é sinal de que são reflexões que a gente vê, né? Não sei se você viu, o TSE está citando bastante o livro. Pro bem e pro mal, não necessariamente é uma coisa boa falar que o TSE está citando os livros, mas enfim, e aí acho que só o ponto final, a nota final nesse começo aqui para vocês, vocês veem as discussões que estão acontecendo nos dias de hoje, quantos vídeos, quantos conteúdos que são divulgados pelos próprios partidos, candidatos, coligações ou apoiadores, têm sido objeto de apreciação pelo TSE, pelos TRS. E aí a gente vai entrar num ponto que eu tenho certeza que vocês estão interessados, que é como a gente equilibra liberdade de expressão, liberdade de crítica e, ao mesmo tempo, os direitos da personalidade dos candidatos nessa sistemática toda. E mais do que isso, como é que a gente protege a livre manifestação de cada um de nós aqui? Não somos apoiadores, talvez não sejamos apoiadores de um partido, de uma coligação, de um candidato, mas é a livre manifestação de cada cidadão dentro do processo eleitoral. Então, o TSE criou regras para reconhecer que isso é possível e que
e de verdade fecho com isso, o anonimato, o pseudo-anonimato, o que é anonimato? Para fins da lei, né? O que você chama de anonimato por exemplo, se eu no meu Twitter, eu não usar André underline Jaqueta, mas eu poder, por exemplo, usar professor digital. Isso não significa que eu sou anônimo, porque o provedor tem a obrigação de coletar e de guardar certas informações que vai possibilitar a minha identificação no futuro. Então tem uma regra hoje muito importante que diz, não se considera anonimato quando você não consegue identificar de imediato quem é o responsável por aquele conteúdo. Enfim, acho que vocês veem que tem muita coisa, foi com base nisso que a gente decidiu começar a conversar e colocar no papel essas reflexões. Diogo, e mais uma vez, super obrigado, gente. Não, valeu. André, obrigado. Tá tudo bem, hein? Todo mundo me ouvindo? Gente, bom dia, tudo bom? Bom, vamos lá. Eu acho que eu vou aproveitar também, pegar um pouco na esteira aqui do André, para dizer um pouquinho como que eu fui parar nessa, né? O que eu estava fazendo, que eu fui acabar nesse negócio. Na verdade, minha formação é toda jurídica, e ela veio muito no âmbito dos direitos políticos. Eu me dedicava ao direito constitucional, ali foi um passinho para ir para os direitos políticos, e dos direitos políticos acabei chegando no eleitoral. Isso era, talvez, 2006, assim, talvez, não era, tipo, 1900 alguma coisa. Mas, enfim, mas era tal qual, muda 2, 3 anos, sei lá. Mas, cara, e aí eu fui me interessando sobre os temas de direitos políticos, cidadania, e aí quando a gente chega em 2009, a legislação eleitoral acabou, ela foi modificada justamente para prever a propaganda eleitoral na internet. Algumas coisas que eu acho que é legal de falar. A nossa legislação eleitoral no Brasil, ela muda demais, mas ela muda muito. Eu sei que vocês têm a sensação que ela muda muito, mas talvez, se vocês não pararam para estudar isso especificamente, talvez vocês não percebam o quanto ela muda. Só para ter uma ideia, basicamente, desde 1997, a gente tem uma lei geral das eleições, que é a Lei 9504 de 97. Antes dela, tinha eleição, mas não tinha uma lei geral. Como era feita a eleição? A cada eleição, fazia uma lei inteira nova. Era meio bizarro, você fazia a lei do começo ao fim para aplicar daqui a um ano naquela eleição. E assim foram nas eleições pós-Constituição de 88, né, até a eleição de 98, que foi a primeira que a Lei 9504 foi aplicada. Então a gente já tinha aquele negócio complicado de mudar o direito eleitoral praticamente inteiro, que é a lei base da coisa, você refazer ela de eleição em eleição. E aí meio que aquela coisa assim, isso vai dar ruim, cedo ou tarde, vai dar um problema, porque perceba como regra eleitoral ela é tão sensível, ela mexe com a estrutura de um jogo no qual o resultado é poder. E toda vez que você souber a fórmula do poder, você também tem a fórmula do dinheiro, a fórmula de tantas outras coisas. Então mudar as regras do jogo inteiro a cada eleição era um absurdo, mas era o que se tinha para a época. E o Brasil começou relativamente a amadurecer alguns pontos e manter na legislação vários pontos do direito eleitoral, aí resolveram fazer uma lei geral, que seria uma lei permanente de eleições. E aí fizeram essa de 97. Talvez o mais bizarro da história é que fizeram a lei de 97 e desde então, e justamente para tentar coibir esse negócio de ter uma nova lei a cada eleição, mas curiosamente, no Brasil, desde 97 para cá, a gente tem uma média de 2 leis para cada eleição. Porque antes a gente tinha uma lei inteira, mas hoje a gente tem várias leis que reformam a lei eleitoral. Eu acho que a coisa fica mais ilustrada quando a gente se dá conta que desde 88, no Brasil, a gente não conseguiu fazer sequer 2 eleições com as mesmas regras. Nunca. Acho que isso mostra o dinamismo do direito eleitoral, as suas mudanças e seus desafios também. Na reforma de 2009, resolveu inserir lá na lei base, que é a lei 9504, aquela sopa de letrinha do 57. O artigo 57A, B, C, que foi até o I na época, na redação original. Isso era 2009. O regulamento eleitoral digital de propaganda está basicamente lá. O que acabou acontecendo? Lei de 2009, aplicável à eleição de 2010. Basicamente, no Brasil, a gente tem eleição a cada 2 anos, né? Hora geral, hora municipal. Então, para ficar muito simples, todo ano par tem eleição. Todo ano ímpar tem reforma.
E a reforma de 2009, ela teve um pouco essa cara de colocar a internet no regramento. O que acabou acontecendo? 2010, primeira eleição com regramento de internet, a gente já teve o primeiro case eleitoral digital, vamos dizer, que foi um caso específico no Twitter. Quem era candidato, um dos candidatos a presidente da República era José Serra, e seu vice era o Índio da Costa. Na época, a campanha começava dia 5 de julho, não era igual agora é 16 de agosto, depois do dia 15. Mas, no dia 4 de julho, algumas horas antes de virar dia 5 de julho, o candidato Índio da Costa não resistiu e foi lá e deu uma tweetada. E aí esse tweet, que era tipo, vamos lá junto, alguma coisa para eleição, alguma coisa assim, acabou sendo impugnado no tribunal. E o tribunal mandou remover e multar por propaganda eleitoral extemporânea, ou seja, fazer propaganda antes da data de largada. Foi a primeira vez que a gente já teve isso. Logo depois, a gente teve, com o mesmo candidato, um direito de resposta. O deputado federal pelo PT, Rui Falcão, fez um tweet também, dizendo para desconfiar a respeito dos sistemas de telemarketing da eleição do Serra. E aí pediu na justiça o direito de resposta, foi lá primeiro o direito de resposta. E basicamente a regra do direito de resposta era assim, olha, a resposta vai ocupar tipo o dobro da ofensa. Na época o Twitter era menor ainda, menor em número de caracteres, era 140, né? E aí a decisão ficou 2 tweets contra, o que é muito legal. E é o que a gente tinha na época. Mas todo mundo que, sei lá, que usa tecnologia, meio que todo mundo mesmo, sabe que 2 tweets não é o dobro de um tweet. Pelo menos não para fins de audiência. É completamente diferente. Eu, por exemplo, desisti do Twitter. Meu Twitter era um fracassado mesmo. E era um exercício de humildade, humilhação. E sei lá, eu podia publicar 1 milhão de tweets. 1 milhão de tweets. Cara, o André vai lá e manda, oi, 300 mil pessoas engajadas. Então, é outra coisa, entendeu? A gente não mede assim. Bom, beleza. E nesse conjuntão, eu comecei a estudar esse tema. Basicamente, esse caso do Twitter de remoção me chamou a atenção. E aí eu era professor na GV, depois eu acabei indo para o Mackenzie, fiquei um pouco nas duas, depois fiquei exclusivamente no Mackenzie quando eu passei a dar aula lá no mestrado e doutorado. Mas aí, junto com a Mônica, uma amiga nossa comum, que é professora de tecnologia lá e liderava o Centro de Pesquisa e Tecnologia, a gente se uniu para estudar o impacto da internet nas eleições naquele período ali. E aí a gente, cara, eu olhei e falei, meu, isso aqui um dia vai dar muito ruim, assim. Esse negócio de internet e eleição não tem sentido, a coisa vai dar problema. E aí eu fiquei, só que era 2010, né? Vocês lembram como era a internet 2010? Cara, não era nada parecido com o que a gente tem hoje. A legislação mesmo, ela é de 2009, o André lembrou aqui. A legislação que trouxe todas as novidades da internet, ela trouxe também o 96A da Lei Geral das Eleições, que trouxe uma grande novidade. A possibilidade de ser intimado via fax. Era essa a tecnologia da época. E basicamente essas são as mesmas regras, a gente depois discute um pouquinho quem é que normatiza esse espaço. Mas meio que só para fechar essa rodada, queria que percebesse que o cenário digital em que a regulação eleitoral no campo da internet surge, e basicamente é a mesma que está até hoje. A gente teve, talvez, pelo menos na minha opinião, 2 grandes mudanças. Uma é a que o André falou, de permitir pagamento. E a outra é o 57J, que permite fazer resoluções sobre o tema. Mas, basicamente, a mesma regra de 2009. Foi feito lá em 2009. Pelo menos legalmente falando. O que muda muito parece que é a resolução. Talvez uma boa discussão é perguntar quem que está regulando o direito eleitoral digital no Brasil? Eu acredito que o Tribunal Superior Eleitoral que tem feito esse papel, com base na determinação legal. Então, ele tem até uma superlicença, que é chamado superpoder digital, pelo artigo 57J da Lei de Eleições. Mas, no sentido geral, em 2009, em 2010, no ano da primeira eleição que foi aplicada essa regulação, só para ter uma ideia como era a internet no Brasil, a gente, no dia 24 de dezembro de 2010, a gente bateu o recorde mundial de scraps. Scraps eram os recadinhos que podia deixar no Orkut.
que era a rede dominante da época. Ela era 5 vezes maior que o Twitter em 2010, 3,5 vezes maior que o Facebook, e morreu. Tem um movimento para ressuscitá-la, mas o fato é que foi essa internet na qual foi pensada a regulação eleitoral digital. É essa internet, é a internet do fax, a internet do Orkut, não é a internet que a gente usa hoje. Quando a gente pensa na transição da web 1.0 para 2.0 e tantas mudanças, talvez a regulação possa ser uma roupa que talvez não caiba mais da forma que está. E fica aquela questão para a gente poder pensar como que isso poderia ser, de uma certa maneira, mais útil um para o outro. Mas eu fiquei nessa desde 2010, só que as pessoas não curtiam muito esse tema. Eu falo porque rolou tipo um bullying, mas porque eu ia nas rodadas tipo eleitoralista, nos congressos, e queria falar de tecnologia. Eu falava assim, o Diogo é tipo o cara lá do direito digital. Do TI. O Diogo é do TI, exatamente. O Diogo é o cara do TI, tá? Eu ia para tipo, os encontros de direito digital, todo mundo falava assim, não, o Diogo é do eleitoral. Então eu não tinha muito lugar, sabe? E aí, no campo eleitoral, em 2010, a gente teve a lei da ficha limpa, muito polêmica. Ela passou a valer mesmo, efetivamente, para a eleição de 2012. Mas, inicialmente, a proposta era que ela valesse já para a eleição de 2010. Então, ano de 2010, sei lá, de 10 discussões de direito eleitoral, 11 era a lei da ficha limpa. Em 2012, lei da ficha limpa de novo. E eu lá tentando falar, gente, vamos olhar a internet, o negócio tá pegando. Em 2014, a gente fez uma pesquisa sobre o número de bots, de robôs automatizados na campanha de 2014, na época Dilma versus Aécio. Cara, zero interesse. Todo mundo queria saber do financiamento de campanha, que naquele ano, 2014, na eleição de 2014, acabou gerando alguns escândalos que em 2015 fez o Supremo proibido a ação. Ou seja, eu fiquei lá, aí eu falei, não, vou desistir, ninguém quer ouvir sobre internet eleições. E aí foi a eleição de 16, estava nessa pegada de financiamento e tal. E aí, quando, sei lá, já estava 8 anos dedicado a esse tema, a gente chega, bom, primeiro em 2016, na eleição norte-americana, Hillary versus Trump, e os temas crescem mundialmente, e em 2018 no Brasil. E aí foi legal, né, André? E aí, nesse ano de 2018, a gente uniu um pouquinho essas duas expertises. Ele conhecia o direito eleitoral a partir do digital, e eu conheci o direito digital a partir do eleitoral. Parecendo um lance de relacionamento, né? Mas, cara, e aí a gente acabou falando, vamos botar isso no papel e tentar conectar essas coisas. Eu aprendi um monte de coisa com o André, vivo aprendendo. E com ele mesmo. Eu também vivo. E a gente se diverte realmente fazendo isso daí. Esse livro, ele trouxe uma porrada de alegria e, putz, eu acho que uma delas, o André falou do tribunal, ter mencionado e tal, é muito legal, porque ele tá na 3ª edição, então, assim, sei lá, acho que no total a gente tem visto um impacto grande, não só na produção de outras obras, que particularmente algumas eu acho muito melhor que a nossa, isso é muito bom, mas também a própria discussão a respeito do tema. Então, de uma certa maneira, foi legal a gente ter chegado na internet meio que nesse espaço, quando quase tudo era mato, porque às vezes não precisa fazer muito bem feito, seja o primeiro só, né? Faz uma porcaria, mas seja o primeiro a fazer. Mas eu acho que realmente a gente tem conseguido, pelo menos, iniciar muitas discussões, como essa de hoje aqui, que é super legal, e eu acho que faz sentido a gente partir para ela. Mas é isso, Lívia. Valeu, obrigado. Obrigada. Eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho sobre o papel dos provedores de serviço e provedores de conteúdo. Tem umas diferencinhas que vocês quiserem explicar, por favor. Acho que como o Diogo falou, a gente teve que ir desmatando um pouco esse universo que não conversava. Então, você tinha desenvolvimento de um lado das plataformas, dos serviços novos que foram aparecendo com o passar do tempo, mas isso não necessariamente refletiu nas regras eleitorais e nem no mundo eleitoral. Ou seja, a aquisição dessas ferramentas tecnológicas, elas foram acontecendo paulatinamente pelas campanhas, né? E a cada eleição, a cada rodada que a gente via, era um tipo de ferramenta diferente que era
mais utilizada. Então, as coisas não andaram exatamente na mesma velocidade. Então, dentro do direito eleitoral, também houve a necessidade de um aprendizado daquilo que já vinha ocorrendo dentro da sistematização das regras para as plataformas. Então, a gente começava, me lembro aqui de casos bem antigos, né, até porque coisas do tipo. Então, assim, olha, não sei quem se lembra, o caso é super antigo, mas é um caso emblemático que era da Daniela Sicarelli. Daniela Sicarelli era uma modelo conhecida, famosa, ela foi filmada numa praia, tendo relação sexual com um namorado, naquela época alguém filmou e colocou no YouTube. A solução à época do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo foi dizer o seguinte: se o YouTube não consegue controlar aquele conteúdo para que ele não esteja mais disponível, vamos fazer o seguinte, vamos derrubar o YouTube. Não parece fazer sentido uma decisão que manda derrubar o YouTube, ou seja, interromper a prestação do serviço para toda uma galera por conta de um problema específico de um vídeo específico. Por que eu estou dizendo isso? Porque no direito eleitoral a gente tem que fazer, passar por esse momento de aprendizado. Aprendizado, o que é um provedor de serviço, o que é um provedor de conexão e o que é um provedor de conteúdo. São coisas muito simples, mas no momento em que você tem uma decisão judicial que manda, por exemplo, a Claro, que é um provedor de conexão, ou seja, que oferece a infraestrutura para que cada um de nós possa se conectar à internet, não é esse provedor que tem a capacidade de remover o conteúdo. Ela presta um serviço de infraestrutura. De outro lado, o provedor de conteúdo é aquele que gera o próprio conteúdo. Então, são os grandes portais, né? O Terra, o Globo, eles são provedores de conteúdo propriamente dito, conteúdo próprio deles. Eles sim geram conteúdo e têm a capacidade de fazer a remoção e adotar providências para que, estou dando exemplo só de conteúdo aqui por enquanto, possa adotar as medidas necessárias. De outro lado, a gente começou a ter, com o passar do... Então, a gente, né, o provedor de conexão e os provedores de conteúdo. Com o passar do tempo, a gente começou a ter o que a gente fala que são os intermediários, são os provedores de serviço. Então, o provedor de serviço da internet é aquele que nem oferece a infraestrutura e nem gera necessariamente conteúdo. As redes sociais são o maior exemplo de provedores de serviço, mas existem tantos outros, né? Então, todo aquele que oferecer qualquer tipo de serviço, tendo como base a internet, será considerado um provedor de serviço. E por que isso é importante? Porque a gente delimita qual é a responsabilidade e qual é a capacidade dele. Então, há uma regra que é super importante em relação ao conteúdo que a gente está falando, é a que veio do Marco Civil em 2014, para dizer que esse tipo de provedor só é responsável pelo conteúdo que nós geramos se houver ordem judicial. Isso é super importante, que no período pré-2014, nós tínhamos várias decisões que diziam que os provedores de serviço seriam objetivamente responsáveis pelo conteúdo que nós gerássemos. Também não parece fazer sentido. Então, na época de construção do Marco Civil, foi entre 2010 e 2014, houve uma discussão muito grande sobre esse tema, qual deveria ser a sistemática de responsabilização civil, especialmente dos provedores de serviço. Havia quem quisesse a responsabilidade objetiva para dizer, ao princípio, a premissa de que havia um risco intrínseco à própria prestação do serviço. Então, deveriam os provedores assumir esse risco e serem responsabilizados objetivamente. Qual era o risco que existia nessa sistemática de responsabilidade? Bom, se eu sou dono de um pequeno provedor de serviço e serei responsabilizado objetivamente, o que eu vou fazer? Vou filtrar. Eu vou olhar todo o conteúdo antes dele, vamos dizer, estar no ar. Qual o risco que vocês acham que existiria nisso? De negócio, censura. Censura. O grande receio que existia de negócio, sem dúvida alguma, porque eu não vou colocar dinheiro num empreendimento em que o risco ele é objetivo e a respeito do qual eu não tenho gerência. Eu não tenho como controlar 100% do conteúdo que passa por mim. Do ponto de vista mais estrito aqui, legal, o risco é a censura prévia. Você vai obrigar os provedores a fazer um filtro de tudo aquilo que nós poderíamos ver. Isso, e aí o Brasil foi buscar inspiração numa regra norte-americana que não é exatamente a nossa, mas que era do Notice and Takedown, ou seja, a responsabilidade seria a partir de uma notificação.
Mas a notificação no nosso sistema, e com a preocupação da censura prévia, dizia o seguinte, bom, mas se uma mera notificação extrajudicial puder induzir a responsabilidade do provedor e a utilização de má-fé desse tipo de expediente. Então, foi aí que nasce esse sistema que é reconhecido internacionalmente como muito consistente e que entrega a segurança da responsabilização pós-ordem judicial não cumprida. E aí a gente entra numa discussão, né, um pouco mais, um outro nível de discussão, que é, tá bom, mas essa ordem judicial tem que ter quais características para que ela seja cumprida? Por exemplo, eu falo assim, a Lívia é dona de uma plataforma, eu falo assim, Lívia, exclua todo o conteúdo que disser que a peruada foi criada pela PUC de São Paulo. Será que essa é uma decisão passível de cumprimento integral? Eu vou ter várias coisas. Eu vou ter dizendo assim, olha, a peruada foi criada por uma outra faculdade de Direito em São Paulo, que fica localizada em Perdizes. Bom, mas não fala PUC São Paulo. Esse conteúdo deveria ser removido ou não? Então, aí foram criadas regras para dizer sobre a validade das decisões judiciais que determinam remoção no âmbito da internet, dizendo que a ordem, para ser válida, ela precisa indicar a localização inequívoca. A expressão é essa. Feio, é horroroso. É o URL que a gente conhece. Ou seja, a decisão, para ser válida, tem que dizer exatamente qual é o conteúdo específico que se quer remover. Para evitar o quê? Que eu remova mais. Se eu não tiver essa delimitação, eu continuo tendo um risco de remoção excessiva de conteúdo. Volta a discussão sobre censura, volta a discussão sobre conteúdo lícito sendo removido do âmbito da internet. Então, só para fechar o ponto em relação à diferença, o direito eleitoral passou exatamente por esse processo de amadurecimento também. Então, nas primeiras decisões, e você falou da decisão do Twitter de 2009, eu me lembrei, flashback aqui, 2009, tinha uma coisa que era interessante. Acho que em 2013 tem uma decisão do TSE que fala que a divulgação de conteúdo dentro do Twitter não deveria ser considerado propaganda eleitoral, porque o Twitter é como se fosse uma conversa de bar. Se é uma conversa de bar, não se caracteriza como propaganda eleitoral. Mas esse processo também foi amadurecendo, foi passando por uma transformação. E aí, só para não esquecer, quando você estava falando, Diogo, acho que é algo que é importante, a gente vê a tecnologia assim, impactando o processo diariamente. Então, se a gente fala que o Twitter era uma roda de bar, depois a gente teve uma discussão sobre o WhatsApp, vocês se lembram? Uma discussão, né? Disparo em massa pelo WhatsApp, e aí a gente não tinha regra. A gente ainda não tinha regra falando sobre se isso caracterizaria um ilícito eleitoral ou não. O que acontece? A partir da experiência fática, prática, o TSE vai lá para a edição seguinte das eleições e cria regras proibindo o disparo em massa de propaganda eleitoral. Então, eu estou contando, eu estava lembrando do que o Diogo estava dizendo, hoje a gente passa por uma outra transformação, e está ligado à pergunta da Lívia. É o seguinte, tem lá, você se lembra do caso do deputado Francischini? Eu não gosto de ficar falando muito de caso concreto, mas eu acho que para exemplificar, né, a gente toma cuidado, a gente sempre está junto falando, a gente toma muito cuidado porque muitas vezes se interpreta, né, interpretam os exemplos que a gente dá como se fossem exemplos de cunho político partidário, e não é essa a ideia. A ideia é trazer experiência prática para vocês. O deputado Francischini foi cassado, teve um mandato cassado, porque nas últimas eleições, faltando 14, 15 minutos para se encerrar o período de votação, às 17 horas, ele fez uma live no Twitter dele? Não, foi no Twitter. No Facebook, é verdade. Ele fez uma live no Facebook, dizendo o seguinte, olha, falando resumidamente, pondo em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. E daí o TSE instaura um procedimento para primeiro dizer, bom, o que é que você fez? Ele é um deputado, então tem uma discussão sobre abuso do poder político, porque ele é deputado, e também econômico, que a pergunta era, será que ele impulsionou esse conteúdo? Será que ele pagou para que esse conteúdo atingisse uma audiência maior do que ele atingiria naturalmente? E o TSE, nessa decisão que tem premissas que eu penso podem e devem ser, a gente deve refletir sobre elas, dizendo o seguinte,
não importa o potencial, não importa o resultado prático, porque assim, vamos pensar entre nós, 14 minutos para encerrar as eleições, o período de votação, não tem o potencial de impactar o resultado daquelas eleições. Mas o TSE diz o seguinte, olha, o fato é que a conduta, ela é ilícita porque ela tem o potencial de gerar impacto no processo eleitoral. Voltando. Então, quando a gente fala da diferença entre os serviços oferecidos pelos provedores, a gente precisa entender que isso muda também a cada período eleitoral. Agora a gente está discutindo monetização, né, dos canais. Então, vocês têm acompanhado aí quando os canais têm sido suspensos por conta da alegada monetização, e a visão é que a monetização poderia caracterizar financiamento ilegal das campanhas, mas da adoção dessa premissa à realidade tem uma distância bastante grande. Desculpa, Lívia, eu começo a me empolgar, vou embora. Não, assim, não sei se vocês têm alguma curiosidade, queriam colocar, alguém, sei lá, alguma pergunta, ou você, desculpa, eu falei... Oi? Quantos anos você tem? Essa vai ser um pouco mais difícil de responder. Posso pedir outro tema aqui, então? Manda ver, vocês escolhem. Então, a gente queria, se vocês pudessem falar um pouco sobre os crimes eleitorais e a tecnologia, dar uma pincelada sobre o assunto, a gente ia adorar. Legal. Ó, eu vou tentar puxar um pouquinho do que o André trouxe. Veja só, a regulação eleitoral digital, ela é publicada a primeira vez lá em 2009, aplica a eleição de 2010, como a gente falou. Em 2014, tem o Marco Civil da Internet, que basicamente é a constituição do digital, né? Então, é onde as coisas se concretizam ali mesmo, e a gente olha para a tecnologia de uma outra forma. A base jurídica para a responsabilidade de plataforma, prevista no artigo 19 do Marco Civil da Internet, ela muda todo esse sistema de responsabilidade. De uma certa maneira, o que se perguntava com muita frequência era sobre como a internet ia impactar as eleições. E essa pergunta faz muito sentido, porque a gente passou a lidar com as eleições de uma outra maneira, como a gente lida com o mundo também de outra maneira. A gente se relaciona com as pessoas de outro jeito, a gente se relaciona com as coisas, as instituições, e tudo mudou na nossa vida, porque não mudaria com a política. Acontece que talvez a gente esteja virando um pouco essa história, e ao invés da gente pensar na chave de quanto a internet impacta a política no Brasil, as eleições, talvez faça sentido a gente fazer a pergunta inversa também. O quanto as eleições têm impactado a internet e a regulação de internet. Só para ter uma ideia, enquanto nos Estados Unidos a gente tem uma discussão pesada sobre quebra ou impedimento de criptografia, normalmente essas discussões estão baseadas muito na ideia do crime de terrorismo, e aí que eu vou migrar para cá. Na Europa, você tem as mesmas discussões, tentando também combater ou flexibilizar a criptografia, mas a base está muito mais em crimes voltados, por exemplo, à pedofilia. Enquanto no Brasil, a discussão também está presente, do mesmo jeitinho, mas o crime, o fato que tem gerado o legislador brasileiro a pensar e propor também mecanismos para enfraquecer ou proibir a criptografia, não é nem pedofilia, nem terrorismo, é fake news. É muito estranho. Mas a gente teve, por exemplo, o PL 2630, que ficou conhecido como PL das fake news, ele foi super transformado, teve 1000 coisas nele, mas ele, em várias redações, ele trouxe previsões de como acabar com a criptografia. Isso é importante, e aqui eu vou aproveitar para deixar uma dica, porque criptografia às vezes é um tema que a gente não olha muito para ele. Particularmente, eu tenho muito orgulho de poder ter montado, junto com ex-alunos do Instituto Liberdade Digital, que é um centro de pesquisa, e a gente fez uma pesquisa com apoio do WhatsApp sobre encodes, que basicamente são códigos invisíveis, né? E a gente tem visto quanto a criptografia pode impactar a segurança pública, a economia e as eleições. Está tudo publicado, é tudo gratuito, está lá no site do Instituto Liberdade Digital, fica aí como uma fonte, porque às vezes, sei lá, rola um TCC, né, rola alguma coisa aí que quer escrever sobre alguma coisa.
Mas eu acho que daqui, talvez, algumas questões vale para a gente partir para o que a Lívia falou, da questão dos crimes eleitorais digitais. Bom, primeiro que a gente pode ter a tecnologia como ferramenta, por exemplo, da atividade criminosa, né? A gente sabe um monte de jeito, por exemplo, sei lá, o golpe do Pix, né? Estelionato, né? E você pode ter até alguma especificidade normativa, mas basicamente ela como ferramenta. Agora, existe talvez alguns crimes ou alguns tipos penais eleitorais que meio que a tecnologia que acaba justificando. A gente teve nessa lei, lá desde 2009, Lívia, o artigo 57H, que foi inserido na Lei Geral das Eleições, né, na 9504 de 97, e ele diz que é crime contratar pessoa ou grupo de pessoas para disseminar ofensas contra adversários. E no parágrafo dele, diz que aquele contratado também responde criminalmente por isso. E prevê tanto multa quanto pena de prisão e tal para aquele que contratou. Se você for ver, parece que faz muito sentido nesse espaço digital, né? Contratar pessoas ou grupo de pessoas para ofensa e tal. Acontece que esse dispositivo está lá na legislação eleitoral desde 2009. E recentemente, assim, na eleição de 2018, que foi a última nacional que a gente teve, né, antes dessa agora de 22, a gente fez uma pesquisa para tentar ver o quanto esse dispositivo impactou o mundo e tal. E a gente só achou um processo no TSE questionando isso. E pós a eleição de 2018. E todo mundo lembra que a eleição de 2018 ficou muito falada a respeito do fenômeno da desinformação online, ou das fake news, e muito baseada em ofensa a adversários. Então eu falei assim, meu Deus, mas se tá todo mundo falando que esse talvez tenha sido o grande problema, o grande desafio, por que ninguém está processando por esse dispositivo? Que parece ter muita relação. Contratar pessoa, grupo de pessoas para ofender o adversário. Tá? Então a gente tem sentido uma dificuldade muito grande, inclusive de preparação de prova, da parte instrucional, e muito disso acaba envolvendo talvez a dificuldade de toda a estrutura jurídica, seja na advocacia, no Ministério Público, na magistratura, de acompanhar um pouco esse processo. Então, alguns crimes especificamente que envolvam tecnologia, talvez a gente tem patinado um pouco no âmbito eleitoral. Não que a gente vai patinar para sempre, mas o fato é que talvez a gente não esteja muito ligado na produção de prova em si. E eu tenho visto uma transferência da necessidade desse vácuo de prova, uma certa transferência para tentar responsabilizar as próprias plataformas para produzirem essas provas. O que é muito complicado, e fica um negócio que o sistema não se encaixa, porque você tem um sistema de responsabilidade baseado no Marco Civil da Internet, no 19, que é esse que o André trouxe, que depende de ordem judicial, e tem diversos limites, né, em matéria de proteção de dados e tudo mais. E aí, as atuações jurídicas que buscam a comprovação, por exemplo, de atividades criminosas digitais eleitorais, ao invés de, por exemplo, sei lá, tem investido mais em tentar pedir a quebra da criptografia do WhatsApp, como aconteceu nas eleições de 2018, algo que seria impossível em razão da arquitetura do aplicativo. Se você resolveu que deveria ser proibido no país, você tem que ter legislação para isso e encarar a questão da concorrência, da livre iniciativa na Constituição. Mas o que eu estou falando é que o WhatsApp, por exemplo, de acordo, em razão do seu design, ele não tem um botão onde você aperta, tem criptografia, não tem criptografia. Não tem. E a gente passou decisões e anos, e as pessoas insistindo, por exemplo, em quebrar a criptografia como se fosse a única forma. E eu acho muito engraçado, porque a exceção é criptografada, a regra é descriptografada. Então, todas as outras coisas, a gente sempre pega, né, só porque não tem criptografia. E aí eu tenho percebido uma certa, e é estranho falar isso, mas uma certa preguiça ou falta de criatividade de todo o aparato jurídico, estatal ou privado, aqui eu me incluo como advogado, de olhar para o desafio de uma forma mais criativa, ampla e usando o próprio sistema. Como, por exemplo,
um pedido de busca e apreensão voltado para um caso concreto seria muito, mas muito mais útil do que quebrar a criptografia. E as pessoas talvez não estejam olhando isso da maneira mais eficiente. Então, eu acho que vale a pena perceber essa relação, e uma relação sempre de troca e de desafio mesmo. Eu acredito que para a produção de prova de questões digitais, parece que parte da ideia de que é a plataforma que tem que cuidar disso. Ah, você ganha dinheiro com isso? Se vira então, eu quero tudo aquilo. Cara, não é assim, não foi assim em lugar nenhum. Então, assim, a gente não exige isso de outras coisas, como, por exemplo, sei lá, a empresa que é dona do shopping não é responsabilizada pelo que um vendedor faz dentro de uma loja. E ela abre o espaço do shopping, o vendedor, ou a pessoa tem o espaço da loja. Dentro da loja acontece a coisa. Então, assim, a gente não tem um sistema de responsabilidade onde, tipo, ah, não, você ganha dinheiro, se vira. Tipo, como se fosse o fator determinante. E eu acho que nesse processo a gente tem perdido muito no avanço de questões criminais eleitorais digitais, justamente por a gente ter uma grande dificuldade de produção de prova, e essa dificuldade está sendo, de alguma maneira, colocada, e na minha opinião, tá? Colocada nas costas das plataformas. Eu acho que a plataforma pode fazer um monte de coisa para melhorar também. Mas eu tenho achado que a resposta fácil tem sido essa. E ao passo em que, cara, às vezes, sei lá, você ouviu uma testemunha, você resolveria um caso. A grande vantagem da investigação não é a prova de ouro, a coisa, é um conjunto de coisas, né? Então, quanto você conseguir todo esse caminho, você talvez consiga produzir muito mais provas do que, sei lá, exigir que a plataforma exclua a própria criptografia. E ao invés de você, de repente, sei lá, fazer busca e apreensão, ouvir as pessoas, isso dentro do sistema judicial, né, permitindo, não tô falando ir lá e roubar o celular da pessoa, mas da ordem específica. A gente já tem vários mecanismos para isso. E eu acho que a gente tem sido meio preguiçoso e pouco criativo para tratar do tema. Então isso tem passado. E essa eleição de 22, com toda honestidade, eu tenho visto, em alguns aspectos, até um certo retrocesso nesse ponto de experiência, porque eu tenho visto realmente talvez uma preferência por questões analógicas, tipo, sei lá, discussões mais longas sobre outdoor do que sobre direcionamento de conteúdo, ou impulsionamento. Então, talvez isso reflita um pouco sei lá, talvez a falta de engajamento, de preparação de toda essa estrutura que movimenta, seja a advocacia, o Ministério Público, ou a Justiça Eleitoral, enfim, acho que é por aí, Lívia. Falei demais, né? Só fazer só uma coisa que eu me lembrei aqui, que talvez valha a pena vocês terem em mente, e como o Diogo falou, a gente tem a lei 9504, a gente teve algumas até mini reformas no meio do caminho até hoje. O fato é que a cada 2 anos você tem a edição das resoluções pelo TSE, que tem sido um mecanismo, um instrumento usado para atualização das regras do jogo, e aí o ponto do levantado pelo Diogo, de se deve permanecer assim ou não a edição das regras pelo próprio TSE, que acaba ocupando uma posição dúplice, né, como julgador, obviamente como tribunal, mas também como regulador. Quando ele publica as resoluções, ele exerce esse papel de regulador das regras eleitorais. Mas não era sobre isso. Me lembrei de uma modificação na resolução, é a 23671, aplicável agora de 21, aplicável agora para 22, que fala sobre os crimes. Eu me lembrei. E é um artigo, não sei se deve ter tido a mesma percepção, especialmente muito utilizado nas decisões do TSE deste ano, que é o seguinte, e você falou de desinformação, lembrei porque é a regra que o TSE tem utilizado e criou para tentar enquadrar ou caracterizar o fenômeno da desinformação nessas eleições. Eu vou ler para vocês que ele é autoexplicativo e é interessante porque ele diz de quem é a responsabilidade pela divulgação. Fala assim, ó, artigo 9, a utilização da propaganda eleitoral de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, o partido, a federação, a coligação, tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir com razoável segurança pela fidedignidade da informação
sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no artigo 58, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. Então, a divulgação de fatos sabidamente, aqui nesse primeiro, no artigo 9, ele fala da responsabilidade de partidos, candidatos e coligações e federações na divulgação, na disseminação de conteúdo, e impondo o ônus da verificação da fidedignidade daquelas informações que estão sendo divulgadas, ainda que seja, por exemplo, vou retweetar, né, o candidato fala, vou retweetar o que a Lívia tweetou lá. Bom, peraí, mas para eu retweetar, eu preciso ver se o que a Lívia tweetou é minimamente veraz. Lembre-se. O 9A, olha que interessante. É vedada a divulgação ou compartilhamento, ou seja, não está falando só quem é o autor originário, está falando daquele também que ajuda a disseminar. Ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos, né, ou gravemente descontextualizados que atingem a integridade do processo eleitoral. Veja como muda aqui, então já não é mais só sobre a pessoa, né? Ou seja, não é mais uma relação de candidato-candidato, mas fala da própria causar a insegurança do processo eleitoral. Inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos, devendo o juiz eleitoral, requerimento do MP, determinar a cessação do ilícito, aqui que é a parte, sem prejuízo da apuração de responsabilidade penal, abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. O TSE tem sido muito firme nas decisões deste ano, quando se depara com situações nas quais há, evidentemente, a disseminação de conteúdo sabidamente inverídico. Determina-se a remoção, determina-se a identificação de quem é o responsável, quando isso não é possível de imediato, mas a minha expectativa, Diogo, é que nestes casos também haja a persecução penal, porque caracteriza crime. Passou a caracterizar crime. Então, eu acho que era só esse ponto que eu queria só adicionar, que talvez, e muito talvez, a gente tenha o TSE, especialmente o TSE esse ano, levando mais em consideração a caracterização dos crimes eleitorais, e, portanto, a própria persecução. Quando a gente fala aqui de abuso de poder de comunicação, político, econômico, isso caracteriza crime. É a lei complementar lá de 1990. Então, mas caracteriza crime. Então, muito provavelmente a gente vai ter, pelo menos a minha expectativa, é que a gente passe a ter a investigação e depois a propositura de ações penais relacionadas a esse tema. Vamos ver. Obrigada. Eu queria propor um último assunto antes da gente ir para as perguntas, tudo bem para vocês? Okay. Queria saber que vocês falassem um pouco sobre o tratamento de dados, tendo a LGPD agora em vigor, dentro do direito eleitoral digital, se vocês puderem falar um pouco. Legal. Obrigada. Não, bem rapidão. O André puxou o nono A e o nono da resolução, que fala sobre fake news, desinformação e tal. Eu acho que é um tema também que dá muito caldo, tenho discutido bastante isso. E fica meio que, se vocês acharem, a gente tenta retomar, mas aí eu só vou puxar aqui da livre para não perder a chance de falar um pouquinho de tratamento de dados. Bom, todo mundo, de alguma maneira, todo mundo tem visto o regulamento de privacidade de dados, de uma forma geral. A gente tem a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente começou a discutir como aplicar a LGPD às eleições. Talvez a primeira resposta que possa vir é assim, é só aplicar, pega ela e aplica, tá fácil. Acontece que as coisas não são tão simples assim. As questões do ambiente eleitoral, elas ganham contornos que não existem na maioria das outras relações. Você fala assim, mas você só está falando isso porque você trabalha com isso, você quer falar que você vai melhor que o meu. Não é isso. É que as eleições, elas envolvem muitos outros direitos ali. Por exemplo, a gente fala da questão da censura, da liberdade de expressão, mas e o direito de informação do eleitor? Então, perceba a grande dificuldade de uma coisa com o outro. E aí, eu particularmente acredito que a LGPD foi construída muito para o ambiente privado e corporativo.
sei lá, eu acho que várias pessoas muito legais do direito contribuíram para a sua construção. Mas se vocês pegarem as comissões, os grupos de trabalho e tal, são pessoas com experiência voltada para o direito do consumidor, para a questão mais privada mesmo. Elas são empresa consumidor e tal. E porque isso pode ter tido algum impacto, que é particularmente o que eu tenho defendido. Eu acredito que há um impacto grande de adequação à LGPD como ela está ao sistema de eleições. Não é que eu acho que a LGPD tem que ficar fora da eleição. Eu sei que tem questões muito, muito importantes ali. Tem questões que cabem, mas tem questões que talvez as respostas não estejam prontas. E a gente vai precisar fazer tipo um puta justo, sabe? Meio que uma roupa que não serve, assim. Você dá uma puxada aqui, outra ali, dá uma tentada, mas caber, não cabe. Por algumas razões muito simples. Por exemplo, o TSE, regulando a matéria, tem adotado uma das bases legais da Lei de Privacidade de Dados é voltada ao consentimento. E parece muito razoável uma pessoa dar o consentimento para poder receber propaganda eleitoral, por exemplo, ou propaganda de sapatos e tudo mais. Faz muito sentido. Eu sei que é difícil defender o contrário, mas eu tenho defendido o contrário. Primeiro porque é difícil, e aí fica mais legal. Não, mas porque realmente eu acredito que a gente tem que olhar para o sistema eleitoral com as suas especificidades. Gente, sejamos honestos aqui. Se nós formos dar o nosso consentimento específico para receber uma propaganda eleitoral, você vai dar esse consentimento para quem? Você vai dar esse consentimento para quem você já vota, ou se você eventualmente está pesquisando alguma coisa, jornalista, e aí você dá o consentimento para várias pessoas opositoras. Com toda honestidade, o que adianta a campanha enviar propaganda para as pessoas que deram consentimento específico para receber a propaganda? É tipo pregar para convertido, né? A gente tem essa frase aqui que é meio esquisita, mas explica um pouco. O fato é que a propaganda eleitoral, ela talvez esteja muito além da esfera privada nossa para receber ou não. Basicamente, às vezes a gente não se liga, mas desde muito tempo, você, em determinados horários, em determinado dia, se você ligar a televisão em qualquer canal, você é obrigado a assistir o horário eleitoral gratuito. Isso é assim desde sempre. E ninguém pediu nosso consentimento. Inclusive, esse horário ele é gratuito, por modo de falar, porque as emissoras recebem benefício fiscal. Então, de uma certa maneira, a gente não deu consentimento, a gente é obrigado a viver com isso, e a gente paga por isso. E tudo bem, porque faz sentido, porque é necessário. A propaganda eleitoral pode ser incômoda, mas ela é necessária para a construção da democracia em si. Quando a gente tinha propaganda eleitoral no rádio e na TV como monopólio, ou talvez uma das poucas ou únicas opções, antes da internet começar a valer assim, desse jeito, a gente poder usar, quem que vocês acham que ia disputar o tempo de rádio e TV? Então, sejamos bem honestos, se a gente fosse dirigente partidário, melhor a intenção que você tem, a Lívia, tipo, comanda o partido, sei lá, partido X. E o medo de existir um partido X, né? Eu fiz agora. E aí, sei lá, o partido 99, o partido do táxi, já fica propaganda do outro. Mas aí a Lívia comanda. E aí ela tem o tempo de rádio e TV, que é limitado pela lei e distribuído com uma regra de proporcionalidade de acordo com o desempenho do partido, da Lívia e dos nossos partidos, de todo mundo, na última eleição para parlamentares. Ou seja, elegeu mais, tem mais tempo de TV, mais tempo de rádio. O tempo de rádio e TV, eu prometo, confia em mim, vai fazer um pouco de sentido com dados, tá? Não é para especificar, é só para a gente poder ter um ponto de partida. O tempo de rádio e TV é talvez o bem mais escasso de uma campanha eleitoral. Pelo simples motivo em que você não pode comprar tempo de rádio e televisão, você não pode receber em doação tempo de rádio e televisão. É exclusivamente aquele horário. Ou seja, é mais escasso que dinheiro, porque dinheiro você pode receber em doação, você pode usar o seu próprio, na televisão, rádio não. Quando a gente tem um espaço onde é só rádio e TV para fazer propaganda eleitoral, e aí você tem aquele bem mais escasso de toda a campanha, que é o tempo de rádio e TV, na hora de você dividir internamente, Lívia, com a melhor intenção
Será que ela vai pegar as pessoas que falam assim, eu tô tentando, primeira vez, vamos ver o que dá, vou lá, botar a cara, vamos ver se o pessoal vota em mim. Será que ela vai dar esse tempo, esse bem tão rico, escasso, e que ela não pode repor, para, tipo, pessoas novas que estão chegando? Cara, na boa, não. A gente acaba escolhendo pessoas que acham que vai ter mais chance de vencer. Porque as pessoas que vencerem vão gerar mais tempo de rádio e TV para a próxima eleição. Então, por mais legal que ela seja, se ela for responsável com o seu partido, ela vai acabar filtrando para que as pessoas que tenham mais chance cheguem ali. Quem que tem mais chance? No geral, são as pessoas mais famosas, as mais ricas, ou as já políticas. Então, você cria uma cultura de reeleição de subcelebridade, eleição de subcelebridade. Entende como tudo isso corrói a democracia em si? Não deixa, por exemplo, uma pessoa que não tem grana de ter chance de alcançar o poder, você não deixa uma pessoa que não tem fama ter chance de alcançar o poder, você não deixa uma pessoa que nunca foi eleito entrar ali pela primeira vez. Então, isso tudo é um desastre para a democracia. Então, há uma lógica da coisa. E aí, quando a gente fala do sistema de proteção de dados, eu não acho que tem que ser um liberou geral na eleição, mas tem que ser considerado que a propaganda eleitoral, ela, mesmo incômoda, ela tem uma função social e democrática, talvez tão relevante que valha suprimir o seu próprio consentimento. E talvez existam outras bases legais que seria muito mais fácil para poder aplicar. Porque, com toda honestidade, exigir o consentimento de alguém para você poder usar esses dados para mandar propaganda é criar uma limitação onde, no máximo, as pessoas vão receber propaganda dos candidatos que elas já votariam. O que é inútil para fins do próprio marketing e é um limitador para fins de inclusão de pessoas. E, normalmente, eu tenho visto que essa discussão está sendo resumida meio que assim, o fulano rouba dado, eu não dei meu... Eu entendo que é incômodo, sabe? Mas eu acho que a gente precisava encontrar um espaço melhor. Eu acho que a gente simplificou uma questão muito complexa. E, normalmente, não dá certo. Resposta assim, para problema complexo, não dá certo. Você pegar e falar assim, não, simplesmente, não, só quando autorizar, não autorizar. Então, talvez a gente tenha ali um espaço melhor para trabalhar isso. E a própria lei talvez não tenha dado a resposta, dada as funções democráticas. Só a título de exemplo, a eleição de 2018 foi a eleição que mais se utilizou a internet na propaganda eleitoral, na campanha eleitoral. E não foi à toa que ela foi a eleição em que elegeu o maior número de mulheres para o Congresso Nacional, o maior número de pessoas negras para o Congresso Nacional e o maior número de indígenas. Essa eleição de 22, que é o próximo, a eleição colada, né, com a nacional, porque 2020 foi municipal, a última nacional foi 2018, a gente já teve o recorde de todas às vezes, os anos que a gente mediu isso oficialmente, o recorde de pessoas negras, também recorde de indígenas, como candidato. Eu falei antes de 2018 como eleito, agora como candidato. E quando eu falei de mulheres, é legal dizer que, é importante dizer que sempre houve um déficit enorme, e o déficit continua ainda muito gigante, 54% da população, e um pouco mais de 10 chegando talvez a 12% dentro do Congresso Nacional. Então tem déficit enorme, mas antes era muito pior. E eu acredito que a internet tenha viabilizado essas candidaturas, que dependiam talvez dos dirigentes partidários, como no exemplo aqui a Lívia, de dar tempo de rádio e TV, que é o bem mais escasso que existe, e de repente agora precisa só ter um celular, uma câmera frontal e tocar a coisa. Então, eu acho que a gente vai ter que enfrentar a privacidade de dados nas questões eleitorais. Mas ela não está dada, eu acho. Eu acho que a LGPD não resolveu. Mas talvez não é nessa eleição. Mas eu acho que a gente não vai fugir para a próxima, sabe, André? Mas enfim, falei demais, né? Não, imagina. Na verdade, reflexões, porque o que a gente tem hoje é o primeiro teste da aplicação da LGPD ao contexto eleitoral. A gente acho que precisa ver e entender qual será o impacto e como as coisas de fato acontecerão dentro das regras agora de 2022.
E aí, para fazer, e por isso que eu acho que são coisas a gente pensar. A primeira coisa é o seguinte, a LGPD eu sempre comparo com o CDC. O CDC é uma lei que veio de aplicação transversal, então havia uma discussão se a LGPD deveria ou não ser aplicada, vejam pelo processo pelo qual a gente passa, né? Se a LGPD deveria ou não ser aplicada ao processo eleitoral. A pergunta é, por que não deveria ser aplicado ao processo eleitoral se diz e identifica agente de tratamento de dados, todo aquele que coleta, armazena, compartilha. Os partidos fazem isso, as coligações. Então, assim, a LGPD se aplica assim. Bom, uma vez decidido ou internalizado que a LGPD deve ser aplicada ao processo eleitoral, a pergunta é, como fazer? Deixamos lá a LGPD tal qual ela está, ou criamos regras de interpretação da LGPD para o processo eleitoral, ou dentro do processo eleitoral. E essa é, a tentativa da resolução 23671 do TSE, que tenta harmonizar ou interpretar algumas regras da LGPD para o processo eleitoral. Então, por isso que eu digo, aqui a gente tem ainda reflexões, a gente precisa entender qual será o impacto dessa interpretação do TSE sobre a LGPD nas eleições. E concordo com o Diogo. E aí vou dizer porque eu concordo, eu sempre gosto de pegar, a Lívia me conhece bem, o Edu que está ali atrás também me conhece bem, sabe que eu sempre volto na regra. Vamos lá entender o que a regra diz. A gente pode debater, conversar, vamos ver o que está posto hoje, o que está sendo testado. Então, olha só, fala lá, é vedada a realização de propaganda. Tem várias hipóteses em que a propaganda eleitoral é vedada, ou seja, não pode acontecer sob nenhuma hipótese. Aí tem uma que é o inciso 2º do artigo 34. Por meio de disparo em massa de mensagens instantâneas, e aí é o que você falou, Diogo, sem consentimento da pessoa destinatária. Qual é a premissa aqui? Se eu quero distribuir propaganda eleitoral através de mensagens instantâneas, leio-se WhatsApp ou qualquer coisa, qualquer outro serviço equivalente, eu preciso que o destinatário já tenha dito que quer receber. E com muito que eu sei que, e aqui o núcleo de estudo de proteção de dados, a gente discute muito, né? E eu também. Onde seria esse ponto de coleta do consentimento? Vamos pensar aqui entre nós. Em que momento eu coletaria o consentimento? E aqui eu tenho até dúvida se o consentimento é a base legal adequada para essa finalidade, porque tem todos aqueles outros problemas que vocês conhecem bem. Né? Ele é livre, espontâneo, informado. Mas aonde seria o ponto de coleta desse consentimento? Será que cada partido, cada candidato vai montar uma banquinha e dizer, vem aqui dar o seu consentimento para receber o WhatsApp? Será que a gente espera que isso vá acontecer de alguma maneira? Ah, André, mas tem uma outra disposição também que diz que o partido, o candidato de coligação, pode utilizar a sua própria base de dados para fazer esse disparo, para entregar propaganda eleitoral. Será que a gente imagina que essa base de dados dos partidos e dos candidatos tenham sido construídas de maneira a atingir que percentual da população? Então, a regra pela regra, e assim, não estou dizendo que a LGPD não deva ser aplicada ao processo eleitoral, ela tem que ser aplicada. Vou fazer uma analogia. Não sei se vocês já passaram por essa questão aqui, mas fica uma sugestão, fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Fica a dica. O anteprojeto de LGPD penal. É super bacana a gente pensar nisso. Será que não deveríamos também pensar num projeto de lei que trouxesse regras específicas sobre o tratamento de dados dentro do processo eleitoral e não só via uma resolução do TSE dizendo como é que será interpretada a LGPD no âmbito do processo eleitoral? E a gente é super importante, esse anteprojeto, infelizmente, ainda é anteprojeto, mas ele decorre de uma indicação expressa da LGPD, que para fins de persecução penal e procedimentos criminais, lei futura regulará. E é super importante. Vou ler mais 2 dispositivos aqui, só para ver como a coisa é complicada.
Tudo nessa resolução. E vocês vejam a preocupação do Diogo, que eu endosso integralmente. Será que a gente está usando o caminho certo para regular esse tipo de interpretação? Não deveria ser a NPD, por exemplo, a dizer, como que não diz lá? Né? A LGPD não diz que cabe exclusivamente à NPD a interpretação, aplicação e sancionamento em violação das regras da LGPD? Mas, só para aproveitar, sem... Não, sem perder o raciocínio, bem rápido. É rápido. Não. Cara, que nem... e como fica a NPD perante a eleição? Ela está subordinada a quem? Ela está subordinada a um candidato desse jogo. É assim que está o desenho. Então, sabe, olha como é difícil usar exatamente a mesma coisa e transplantar sem considerar as peculiaridades do direito eleitoral. É isso aí. Eu me lembro de quando a NPD foi criada, recebi contato de sei lá, 2, 3, 4 jornalistas perguntando exatamente isso. Se o senhor tem algum receio de que, como a NPD ela é vinculada à administração pública direta, ela sofra a interferência direta daquele que está sentado na cadeira de presidente da República? Olha, receio tenho em relação a qualquer presidente da República pelo fato da estrutura da NPD não dever estar vinculada à administração pública indireta sob nenhuma circunstância. Isso é um fato. Até para que o Brasil pudesse ser reconhecido com um grau adequado de proteção de dados, havia necessidade de que a NPD não estivesse vinculada à administração pública direta. Eu acho que o ponto do Diogo é super pertinente nesse sentido. Eu vou ser rápido aqui e quero ouvir vocês. Mas fala o seguinte, é o atual artigo 10, parágrafo 4º. O tratamento das pessoais por qualquer controlador ou operador para fins de propaganda eleitoral deverá respeitar a finalidade para a qual o dado foi coletado. Vamos fazer uma pausa aqui? Será que a gente consegue e vai conseguir identificar, de novo, quais foram os pontos de coleta desses dados para utilização na propaganda eleitoral, para saber se a finalidade é a mesma? Difícil, hein? A gente imaginar que a finalidade da coleta do dado anterior, que formou uma base de dados do partido, tenha sido exatamente aquela para divulgação de propaganda eleitoral. Certamente para outra coisa. Certamente não, mas muito provavelmente tenha sido para outra finalidade. Fala, observar as regras da LGPD. Só vou ler mais 2 e eu paro por aqui para a gente pensar. Parágrafo 5º. Os candidatos, partidos, tem toda essa parte inicial, deverão disponibilizar ao titular informações sobre o tratamento de seus dados. Beleza, é a obrigação de todo agente de tratamento de dados informar e ter um canal de comunicação sobre a existência do tratamento. Aí tem um que é interessante, eu mesmo na própria LGPD, eu acho um dos artigos mais instigantes, que é aquele dos dados tornados publicamente acessíveis pelo próprio titular. Então fala, o tratamento de dados tornados manifestamente públicos pelo titular, realizado por candidatos, para fins de propaganda eleitoral deverá ser devidamente informado ao titular, garantindo a esse o direito de opor seu tratamento. Sim, a gente vê que tem uma reprodução das regras da LGPD para dentro do processo eleitoral. Mas como o Diogo pontuou bem, o processo eleitoral é um animal próprio, com características próprias. E aqui, no sentido mais macro, mais amplo, a gente tem que pensar, e os setores estão pensando, na aplicação, interpretação e aplicação da LGPD de maneira setorial. Então, quando você pega o setor bancário, de financiamento, de fintechs, de saúde, das próprias plataformas, ou seja, das redes sociais. Existe um esforço muito grande hoje para tentar, e a LGPD dá essa possibilidade de você criar códigos de conduta e de boas práticas. Talvez possa ser aqui um caminho para a gente pensar na utilização de dados pessoais no âmbito eleitoral. Criação de um código de conduta e de boas práticas de quem? Daqueles que sejam candidatos, dos partidos, coligações e federações. Porque a ideia dos códigos de conduta e de boas práticas é que você crie regras peculiares e customizadas para as características de cada setor. Não dá para imaginar que o setor de saúde, o setor bancário, mercado de bancos, vai aplicar a LGPD da mesma forma. Porque existe, além de tudo, existem são setores altamente regulados já. Então, por exemplo, só para vocês pensarem, eu vou parar. Como é que a gente interpreta a lei do sigilo bancário
que exige consentimento, e não é modo de dizer, tá? É a palavra que está na regra. Consentimento do titular para qualquer compartilhamento de dados. Como que a gente interpreta isso junto com a LGPD, que oferece 10 bases legais para o tratamento de dados pessoais? Então, quer dizer que o setor bancário vai ter a possibilidade restrita de utilizar apenas o consentimento para o tratamento de dados pessoais, ou para o compartilhamento de dados pessoais. Será que faz sentido a gente imaginar que vai ser consentimento propriamente dito? Setor de saúde, idem. Enfim, LGPD eu sei que é o tema aqui do semestre de vocês, eleitoral e proteção de dados, mas pensem nessa, talvez essa seja a minha proposta de reflexão para vocês, para a gente ir para as perguntas. Será que a gente não deveria pensar, e aí então o Diogo instigou aqui, quais são as alternativas para pensar na adequada interpretação e aplicação da LGPD dentro do processo eleitoral? Será que é via TSE, com as resoluções? Será que são códigos de conduta e de boas práticas? Ou será que, de fato, nós precisamos de uma lei, tal qual o anteprojeto de LGPD penal, que passe por um processo de discussão dentro do Congresso, e a gente tem as regras próprias criadas por meio de lei, e não por meio de resoluções do TSE. Mas nós vamos ver. E o que eu estou mais curioso, Diogo, não sei se você já andou vendo, mas essas decisões aplicando essas regras, ou interpretando e aplicando essas regras. É isso que eu estou mais curioso para ver. Então é isso, Lívia, senão fica até amanhã. Então, obrigada. Gente, queria abrir para as perguntas. José, você quer fazer aquela que você tinha mandado primeiro? Quer abrir? Posso? Claro, vem cá. Passar o microfone. Boa. Não tá aparecendo ainda no vídeo. Quer vir pra cá atrás? Eu sou tímido, não vou querer aparecer. Não tá. Então, bem, bom dia a todos, parabéns aí pela apresentação, tá? A dúvida que eu tenho é com relação ao uso de Facebook, Instagram, todos esses tipos de mídia social, porque o que acontece? A lei eleitoral, ela proíbe, né, o financiamento de países estrangeiros. E, por um lado, eles têm usado a infraestrutura, né, os nossos partidos têm usado a infraestrutura de empresas de tecnologia que não estão sediadas aqui no Brasil, né? Então, elas possuem ou a infraestrutura em outro país, ou elas estão comercial e fiscalmente, vamos dizer assim, subordinadas a outro país. Então, todas as leis que a matriz delas precisam ser reguladas, elas estão nos Estados Unidos, por exemplo, o Facebook acho que está na Suécia, se eu não me engano, toda a infraestrutura de dados, agora eu não lembro se é o Facebook ou se é outra rede social. Mas o que acontece é que, na prática, isso daí, por exemplo, mesmo que o partido ele não esteja impulsionando as suas produções, né, os seus conteúdos, o que acontece é que fica sujeito, por exemplo, aos algoritmos desse outro país, dessa outra empresa que está sujeita a outro país. Então, indiretamente, o outro país ele poderia influenciar de acordo com o que ele quer, né, podia fazer uma guiagem de conteúdo de acordo com o interesse desse outro país. Obviamente que não dá para negar que os partidos eles precisam das mídias sociais, das plataformas, para ela conseguir ter esse contato com o eleitor. Então, o problema é, o que poderia ser feito para diminuir esse risco de a gente ter interferência estrangeira no país? Pode ir? Cara, não, ótima pergunta, José. E, bom, uma pergunta extremamente complexa, não tem uma resposta simples mesmo. E eu acredito que, qual tem sido o mecanismo atual, né? A gente tem na regulação eleitoral como um todo, a gente tem uma vedação de atuação estrangeira, seja por financiamento, seja por uma atuação direta na propaganda eleitoral, na campanha. Por exemplo, é vedado você, inclusive, fazer campanha num site que não é hospedado no Brasil. A gente teve esse caso, e particularmente é um caso que eu acho muito interessante e meio genial, assim,
Não, um pouquinho antes, em que eu, numa campanha para o Estado aqui em São Paulo, se não me engano, o candidato do Partido dos Trabalhadores era o Padilha, e eles montaram o site, só que ao invés de pegar o site do Brasil, pegou um site de Portugal. Portugal tem extensão .pt. E aí eu ficava o endereço talvez mais bonitinho, de acordo com a sigla do partido. E é interessante, mas fere a legislação eleitoral, e inclusive foi necessário fazer a mudança de site para o domínio brasileiro. Então, a legislação ela procura evitar dinheiro de fora e propaganda para os ativos da campanha eleitoral externos. É uma proteção que a gente tem desde muito tempo. O Código Eleitoral é de 65, e lá tem vedação, por exemplo, de grupos paramilitares, grupos estrangeiros e tudo mais. Quando a gente olha para as grandes empresas, a gente poderia pensar nas big techs que acabam detendo todo esse espaço e acaba sendo por onde as pessoas realmente fazem a divulgação, seja eleitoral ou não eleitoral. O que acontece é que a legislação eleitoral está muito mais preocupada com a efetividade da decisão judicial e o seu cumprimento, ou seja, representação jurídica no Brasil, e não necessariamente, por exemplo, infraestrutura de dados e tudo mais. Isso faz um certo sentido, porque essas empresas pretendem sempre serem globais. É um pouco aquela ideia de que uma comunidade global, embora tenha especificidade, e realmente você pode ter uma mudança, por exemplo, numa rede que tenha sede na China e outra nos Estados Unidos, ou na Suécia, ou no Brasil, mas a legislação eleitoral tem se preocupado até agora só com a representação jurídica mesmo. Então, o dinheiro externo é vedado e tudo mais, mas como que a legislação resolveu segurar essa onda? Foi justamente por representação jurídica. Então, por exemplo, as empresas que atuam, por exemplo, vendendo anúncios políticos, eleitorais, obrigatoriamente, por disposição legal, tem que ter representação jurídica no Brasil. A gente teve recentemente um caso interessante com o Telegram, que isso tinha efeito eleitoral, mas se iniciou lá no famoso inquérito das fake news, onde se exigiu que indicasse um representante jurídico. Houve uma grande discussão, ou inclusive uma decisão determinando a suspensão da aplicação em território nacional, e aí o Telegram acabou nomeando um advogado para fazer essa representação. Então, talvez essa seja uma discussão complexa e profunda que afeta a soberania, mas a regulação eleitoral está olhando, na minha opinião, apenas para a superfície. Representação jurídica, resolveu. Como essa estrutura de algoritmo ela poderia impactar, seja por influência estrangeira ou por influência pessoal, porque, de uma certa maneira, se eu construir uma rede social, por exemplo, eu posso definir que, nessa rede aqui eu quero privilegiar os conteúdos, sei lá, da ideologia X em detrimento da ideologia Y. Né? E a gente não tem, por exemplo, mecanismos para isso. Então, de uma certa maneira, talvez mais adiante, a gente pode até ver a regulação tentando olhar um pouco mais para dentro das plataformas. Mas eu chamo a atenção para o perigo disso, porque, basicamente, o algoritmo é uma grande receita, e se você conhecer muito bem, além de você roubar e fazer algo melhor do que ele existe, então tem uma propriedade ali, uma coisa muito importante, você também manipula. A mesma coisa da gente deixar um mapa do sistema de segurança de um banco, deixar ele todo aberto. Então, assim, você cria caminhos também para fraudar, para tocar. Então, eu entendo a preocupação com a ameaça de questões externas e afeta a soberania, mas eu acho que realmente a regulação, talvez ela esteja a 2 ou 3 passos atrás ainda mesmo, olhando exclusivamente para essa representação jurídica. Eu não sei se... Mas é um tema bem interessante. É um tema super interessante. O que eu acrescentaria especificamente sobre as plataformas e as redes sociais que são tão utilizadas? Acho que na linha do Diogo, o que é proibido, por exemplo, é o impulsionamento de conteúdo. Você não pode contratar impulsionamento de conteúdo se não for diretamente com os provedores do serviço. E isso tem que acontecer pela representação local. Então,
Exemplo, você vai contratar impulsionamento de conteúdo no Facebook, você vai contratar com o Facebook Brasil, Meta, né? Você vai contratar impulsionamento do Google, você vai contratar do Google Brasil. Então, a regra eleitoral exige que o serviço de impulsionamento seja prestado por empresa local e a contratação se dê por empresa local. Ou seja, quando a gente diz respeito a dinheiro e a própria prestação do serviço de impulsionamento, a regra, como diria a César, a regra é clara, só pode ter. Agora, não existe nenhuma vedação, e aí a reflexão do Diogo, não existe nenhuma vedação hoje, que você utilize a prestação de serviços de uma empresa estrangeira. Se eu decidir contratar um web designer americano para criar minha página do partido, não existe uma vedação. Então, da forma como hoje a gente tem as regras postas, há vedações muito claras do que deve ou não deve obrigatoriamente ser contratado de uma empresa brasileira, pagamento para a empresa brasileira, para fins de compliance e de transparência. Então, em relação a isso, parece claro. Em relação ao ponto de interferência ou transparência algorítmica, é uma questão global hoje. Então, assim, existem países que vêm exigindo cada vez mais que as empresas deem clareza, não sobre a fórmula, não sobre a equação, mas como é feita a parametrização do funcionamento de determinadas ferramentas. Mas, como o Diogo falou, essa parametrização, ela também vai ser limitada. A gente não vai contar tudo. Então, transpondo aqui para o nosso núcleo de estudos. Quando a gente fala de tratamento de dados de maneira automatizada, não é? Quem lembra lá quais são as regras? Não tem regra de transparência? Não tem regra de revisão, se necessário? Isso não significa que o prestador de serviço que tome decisões automatizadas ou trate os dados de maneira automatizada tenha que mostrar toda, ou dar transparência integral da solução algorítmica que é adotada. Mas ele tem que informar, sim, quais foram os parâmetros utilizados para se chegar até aquela decisão. Então, em termos de interferência, vou citar um caso aqui que talvez exemplifique um pouco melhor. O caso Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, na minha forma de ver, não se tratou de interferência de outro país nas eleições norte-americanas. Se tratou, sim, de um pesquisador que supostamente iria utilizar dados para uma determinada finalidade e utilizou para outra finalidade. Então, é verdade que o fenômeno Cambridge Analytica não teve, apesar de se falar muito, não teve reflexos no Brasil. Não há indício de que dados de eleitores e usuários brasileiros tenham sido tratados por Cambridge Analytica. Então, acho que a preocupação é super válida em relação à interferência, mas aí eu volto a uma conversa que eu tive com o Ministério Público Federal olha, vou entregar a idade, já está entregue nos 99 anos de luz, uma conversa que foi, olha, você não pode possibilitar que usuários brasileiros contratem serviços, era um provedor específico, mas como é que eu faço isso? Então, eu crio uma regra, crio uma lei, que diz, você, usuário, não poderá contratar serviços de uma empresa estrangeira. E lembra outros países que no Brasil a criação de uma regra dessa natureza. Então, acho que é desafiador. Não me parece que a gente tenha, até este momento, indícios de que a utilização desses serviços possam estar dando espaço para interferência de fato. Agora, a gente tem que ficar sempre atento. Como a gente sempre brinca, né, Diogo? O humilhante, o fraudador, ou aquele que quer distorcer o uso das ferramentas, ele vai pensar numa solução todos os dias de como contornar. Mas assim, e aí, Diogo, por favor, me ajude e corrija, a gente não tem casos hoje, falando globalmente, de que o serviço em si, esse serviço dessas plataformas foram utilizadas e interferiram diretamente no resultado de eleições. Você tem, por exemplo, a contratação de impulsionamento, de conteúdo, mas não é a plataforma, ou seja, não é responsabilidade do provedor do serviço. Eventualmente, você tenha usuários
mal intencionados que fazem um uso distorcido da plataforma para tentar chegar em algum resultado. Mas isso a gente tem e sempre vai ter. Também fala de desinformação, né, Diogo? Fala, tem deepfake, tem página que só é visível para determinados usuários, não é visível para outros. Mas aqui eu brinco, o exemplo que eu dou é o seguinte, um candidato na década de 80, quando ele ia fazer um discurso aqui na Praça da Sé, ele sabia que ele ia falar para um determinado público, que tinha determinados interesses e que tinha determinadas intenções de voto. Quando esse mesmo candidato sai daqui da Praça da Sé e vai falar na praia de Copacabana, ele vai falar para outro público que tem outros interesses e que tem outra intenção. O discurso é o mesmo? Nunca foi. Nunca foi. Então, acho que, de novo, temos que ter preocupação, cuidado, mas eu dei só o exemplo, a modulação de discurso, ela existe há muito tempo. Mas assim, e vou para finalizar, vou na linha do Diogo. A gente sempre pensa muito, quando a gente fala de regulação de mercados e de novas tecnologias, se a regulação tem que ser pré ou pós. Acho que essa é uma pergunta super importante. Tem os efeitos concorrenciais e tudo mais, mas acho que a regulação pré, ela é perigosa de maneira a você limitar a utilização, a inovação e a própria tecnologia. A regulação pós havendo o fenômeno e havendo o indício, o potencial de que aquilo aconteça, a regulação passa a ser justificável. Não parece ser ainda o nosso caso. Obrigada. Eu vou chamar a Ana para fazer uma pergunta que tem a ver com o ponto que você falou, André. Obrigada. Ana, a câmera tá meio pra cá, não quer vir pra cá, não? Se quiser vir pra cá. Sem história, queria constranger. E a pergunta já não vai ser anônima, porque a Lívia já falou seu nome, então... A proteção de dados é com a gente. Eu acho que, tipo, a minha pergunta mudou um pouco depois do que você falou, assim. Porque a pergunta era como fica a representatividade, tipo, a veiculação da representatividade política nessa nova era da propaganda eleitoral, pensando que agora a internet tem uma relevância muito maior do que tinha, tipo, pelo menos há 10 anos atrás. Só que eu não tinha pensado, assim, meio que uma inocência minha, no que você falou, que realmente, tipo, antes as pessoas não tinham, tipo, pessoas determinadas, assim, que começaram na política agora, não tinham essa possibilidade de veicular as suas ideias e tal. Só que ao mesmo tempo eu vejo que, tipo, na internet ela dá essa possibilidade para que pessoas diferentes, de grupos diversos, veiculem as suas ideias e passam a sua plataforma eleitoral. Só que ao mesmo tempo, pensando assim, eu acho que na rede social do momento, o TikTok, numa experiência própria minha, eu vejo que, tipo, muitas vezes eu tô lá passando no meu TikTok e aí vem uma propaganda eleitoral e tem até aquele avisozinho, só que sempre vem propagandas, tipo, da minha ideologia e nunca, tipo, coisas mais diversas, nem que, tipo, dividam, assim, tipo, minimamente. E aí eu queria saber como que fica a representatividade, tipo, a idoneidade, assim, da propaganda política nessa era dos algoritmos e da personalização da propaganda. Obrigada, gente. Obrigado a você. Uma pergunta, e acho que, então, a primeira coisa que você estava, antes de você formular uma pergunta, você estava falando algumas coisas, me levou, por exemplo, a um pensamento que é o seguinte: hoje existe uma discussão, e é verdade, o Diogo é ótimo nisso aqui, o Diogo é popstar, se fizer uma apresentação dele de pé, você vai ver como transforma tudo aqui. Mas eu queria dizer o seguinte: hoje já se discute, e sem dúvida alguma a internet, nesse aspecto, ela abriu possibilidades infinitas de pessoas que não tinham sequer acesso à propaganda eleitoral, mas especialmente para aqueles que querem se tornar candidatos e serem eleitos. Eu acho que nesse sentido a internet trouxe, acho que a garantia de que a democracia ela pode ser exercida plenamente. O outro lado disso é que, por exemplo, hoje se discute se deve haver limitação de investimento para o funcionamento de conteúdo. Então, o aspecto econômico, nesse sentido que você estava perguntando, será que eu devo permitir
que qualquer valor dentro do teto que pode ser, possa ser investido em impulsionamento de conteúdo, porque não necessariamente quem tem acesso à internet, faz sua propaganda eleitoral na internet, vá contratar impulsionamento de conteúdo. Então, a discussão já é, será que a gente tem que pôr um limite para isso? O seu ponto é super interessante. Se a gente pensar, eu vou deixar que o Diogo é o craque aqui nesse assunto, mas minhas duas ideias aqui são as seguintes. Mas quando você fala da diversidade de ideias e daquilo que chega até você, veja só, as plataformas, essas que você, ou essa que você mencionou, e as outras seguem mais ou menos o mesmo racional, elas são estruturadas de maneira a levar até você aquilo que você gosta, aquilo que vai às suas preferências. Então, existem determinadas plataformas em onde você pode ir lá ticar, dizer, não quero receber propaganda, não quero receber anúncios, ou quero receber... Então, assim, existe uma possibilidade de customização da sua experiência dentro da plataforma, mas todo o esforço das plataformas é tentar levar a você, aqui, baseado nas suas ações, tentar levar a você aquilo que é mais próximo e mais idêntico àquilo que você pretende, aquilo que você gosta. A ideia é que você, de fato, não receba conteúdo diverso daquele que você manifestou a sua apreciação. Deveria ser diferente? Eu acho que até poderia tentar ser diferente. A pergunta é, como é que você estrutura a prestação do serviço, desse serviço, de maneira a identificar como você, Ana, quer receber propaganda eleitoral. Se eu quero receber propaganda eleitoral de todos os partidos, só dos partidos de uma determinada ideologia. Então, eu acho que, assim, esse é um desafio, vai ser um desafio permanente dentro das plataformas digitais, de novo, porque todo o racional, ele é desenvolvido para levar a você, ou a nós, aquele conteúdo. Ah, André, mas aí tem as bolhas, que eu só vou ficar vendo a mesma coisa. Verdade. Mas, eu sei que em algumas plataformas especificamente, você tem a possibilidade de receber, por exemplo, aquilo que está trending no momento. Não necessariamente aquilo que está trending no momento é o que você gosta. Então, a experiência do usuário também ela vai ser diferente em cada plataforma. Mas eu acho que é um desafio permanente, André. Eu acho que assim, eu pelo menos não vejo uma solução imediata que a gente consiga trazer essa diversidade esperada por nós. Então, acho que, de novo, porque a concepção desses serviços, eu tenho uma discussão atual com o Ministério Público Federal aqui, exatamente nesse ponto, que é como que uma determinada plataforma consegue, e a gente está falando lá sobre minorias, como que a plataforma conseguiria dar mais visibilidade a conteúdos de minorias e fazer com que esse conteúdo seja visto por mais gente. Existem iniciativas dessa plataforma que tem comunidades próprias das minorias, tem parcerias feitas com inúmeras organizações não governamentais. Então, são iniciativas para tentar viabilizar e aumentar a audiência daquele conteúdo. Agora, algo programático, com padrão, eu ainda não vi. Eu não sei qual a experiência do Diogo nisso, mas eu acho que é um desafio pelo qual todas as plataformas estão passando. Não tenho dúvida nenhuma. Imagina, cara. Não, Eros, pergunta muito boa também. Vamos lá. Quanto ao conteúdo orgânico, né? Porque o conteúdo orgânico não é o que nasce em árvore, é aquele que circula pela rede sem priorização paga. Acontece que ele matematicamente é calculado para a gente. Basicamente, parte do pressuposto que a nossa timeline deva ser um lugar confortável e agradável para a gente, para que a gente fique mais tempo lá. Minha avó tinha uma lojinha no interior, fazia de tudo para ser agradável, para as pessoas ficarem mais lá. Quanto mais pessoas ficavam, maior a chance delas comprarem coisas. E a minha avó era conversadeira, então ela capturava dados das pessoas. E sabia o que as pessoas iam querer comprar no futuro. Ela fazia, basicamente, como minha avó poderia chamar Dona Lourdes Mark Zuckerberg, mas não, ficou só a Dona Lourdes. Mas
Então, de uma certa maneira, basicamente, o modelo de negócio tem a ver com essa estrutura hoje, né, do jeito que a gente conhece. Está em franca mudança. Eu acho que o TikTok tem liderado essa mudança. Mas, pensando nisso, como que fica a questão plural diante do desafio das chamadas bolhas digitais? Em especial, em razão do conteúdo orgânico, a gente já tem tido desafios grandes nessas eleições, mas talvez a gente ainda está tão despreparado para alguns temas que talvez isso não tenha chamado tanta atenção quanto eu acho que deveria. Por isso que eu gostei demais da sua pergunta, que ajuda a gente a pensar nisso. Por exemplo, a gente tem desafio como o YouTube. O YouTube, ele tem o sistema de autoplay. O autoplay, você está assistindo um vídeo e depois vai passando outros vídeos. Acho que todo mundo vive isso. Esse sistema de autoplay, eu estava tentando lembrar que eu acho que um dos últimos relatórios da empresa indicava que a pessoa assistia mais de 70% dos vídeos assistidos eram provenientes do autoplay e não da escolha direta. Isso é muito importante. Pode assustar, isso é meio estranho, falar assim, nossa, mas eles estão escolhendo por mim. Então, no fundo, é a gente escolhendo, só que por meio de uma equação na qual eles processam e vão colocando para a gente. A maioria das vezes tem acertado, mas, de uma certa maneira, a gente fica naquele determinado círculo. E há muita discussão, tipo assim, mas isso daqui não é aliena, e aí eu não conheço mais nada sobre as outras coisas e tal. É muito curioso, porque o autoplay, você pode simplesmente dar off nele, você clica e desativa. É incômodo. Você vai ter que procurar mais vídeos do que você faria. Se você está procurando vídeo, de repente, de uma pessoa, você buscaria de uma outra, de uma ideologia, você buscaria de uma outra. Talvez a gente tenha um papel importante como curador de conteúdo na internet, que a gente talvez tenha se omitido desse papel durante muito tempo. E questões assim, talvez possam ser mais interessantes do que a gente, de repente, regular e buscar uma equidade entre esses processos. Porém, tem muitas questões. Por exemplo, eu recebi e-mail do TikTok dizendo assim, olha o que está acontecendo no TikTok, tal, não sei o quê. E conteúdos políticos, por exemplo. Será que aquilo não é uma espécie de propaganda? E esse conteúdo poderia ser, por ser eleitoral, poderia ser um problema gigante. Porque se for uma propaganda, basicamente quem está fazendo é a empresa. É vedado a pessoa jurídica fazer qualquer tipo de doação, inclusive estimava em dinheiro. Ou seja, poderia dar cassação. Olha que bizarro. Então, assim, se a gente for imaginar todo esse conjunto, não estou falando que mas estou querendo dizer que realmente desafia. E tem muita preocupação a gente querer regular isso. Mas eu acho que o problema está batendo na porta faz um tempo, sim. Agora, com toda honestidade, eu queria muito mais que a gente pudesse operar um pouco mais esses controles. De uma certa maneira, eu acho que as plataformas têm permitido muita coisa. O Instagram mesmo, depois de muita discussão, você pode escolher entre no seu feed, na sua timeline, você vai ver conteúdo de favoritos ou de quem você segue. Então, hoje você escolhe isso. No YouTube você escolhe outro play. Viu? Então, de uma certa maneira, no Google Ads, para busca, você tem um perfil quando você entra na sua conta. Você pode ticar ou tirar coisas que eles acham que você tem um interesse. E, de repente, você pode zerar aquilo. Talvez, eu acho que o Google vai tentar trazer o controle para o usuário. Claro, pode ser super inefetivo, porque o usuário, é tão confortável o autoplay, por que eu vou desativar? Não sei o que. Mas aí é questão de escolha. Eu tenho bastante medo da gente exigir, tipo assim, sabe, aquela coisa, não, toda vez que você mandar a campanha, por exemplo, de um candidato de direita, você tem que mandar o candidato de esquerda. Tá, mas a gente tem 13 candidatos, 10 candidatos. Tá, de quem eu vou mandar? Não, então manda de todo mundo. Cara, quem que vai abrir essa porcaria, sabe? Quem que vai querer ver? Então não manda de ninguém. Tá, mas eu não mando de candidato. Talvez seja um cuidado interessante para as plataformas passarem a ter. Talvez façam parte dos memorandos de entendimento, MOU, que as plataformas têm feito com a Justiça Eleitoral do futuro. Hoje, que eu saiba, não foi feito, mas pode ser no futuro. Se a tenha de trazer recomendações, por exemplo, de conteúdo eleitoral. Mas o conteúdo político daria para fazer?
Tá, sabe, assim, estão discutindo, por exemplo, se a resolução que veda que a pessoa vai votar armado, se deveria ou não deveria. É uma questão política, é uma questão relevante, é atual. E tem a ver com um lado político? Claro que tem. Com um ou com outro. Então, eu acho que sempre vai ter. Mas a gente poderia olhar para esse espaço como um espaço com alguns cuidados, mas com uma responsabilidade grande nossa, assim. Eu acho que seria melhor do que a gente criar uma espécie de ação afirmativa e digital, sabe? Assim, eu tenho um pouco de preocupação de interferir demais no algoritmo da plataforma, porque as plataformas não nasceram para ser ferramenta de governo, né? Então é um pouco disso daí. Queria agradecer vocês. A gente tem várias perguntas, meu celular está bombando de mensagens, mas o nosso tempo aqui está encerrado, porque a gente alugou o auditório até às 11 horas. Então, eu queria agradecer muito vocês por terem vindo. Se vocês não se importarem, eu posso mandar as perguntas por e-mail mesmo depois, e a gente vai se falando. E é isso. Muito obrigada por terem vindo. A contribuição de vocês foi muito, muito boa. E eu agradeço em nome do grupo. Uma coisa, ó. Não sei como que você vai fazer. Sorteio. Vocês decidam como vocês querem fazer. Eu trouxe um. Então, Obrigada, André. imagina, para vocês aproveitarem. Faz o sorteio no grupo. E aí, Valeu, se vocês gente.